Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, aqui na nossa disciplina Anatomia Humana, parte 2, a gente vai continuar falando sobre a anatomia dos sistemas que envolvem praticamente todo o conjunto, né, de estruturas que estão no nosso corpo. Então hoje a gente vai falar de um sistema que ele não tem estruturas, mas ele desempenha uma função importante no corpo, tá? Que é o sistema endócrino. Quando a gente está falando do sistema endócrino, a gente está falando mais que tudo de glândulas do tipo endócrinas. A gente vai explicar bem por que endócrinas, se você é capaz de ouvir falar exócrino, o termo exócrino endócrino. No caso, a gente está falando no caso de glândulas endócrinas, desculpa. Tá? E obviamente elas estão envolvidas basicamente com quem? Com hormônios, tá? Então não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar essa informação com quem precisar. Obrigado? Então, tchau, tchau. Então a gente já vai falar. Bom, para iniciar primeiro, tínhamos falado o sistema endócrino é formado por conjunto de glândulas endócrinas, obviamente, que estão envolvidas com a secreção de hormônios. Lembra eu falei uma vez em aula, né, e que normalmente, capaz outros professores falaram, glândulas, elas são especialistas em secretar, elas secretam, elas vão produzir secreções. E no caso, essas glândulas endócrinas, elas vão secretar hormônios. Tá? Mas por que, professor? Porque, lembra que eu falei no início agora? Elas não possuem estruturas para excretar, para ser o processo de excreção. Então, o que elas vão fazer? Elas vão colocar todas as suas secreções diretamente na corrente sanguínea. Então, os hormônios, né, que estávamos falando, eles vão diretamente para a corrente sanguínea, tá? E isso aí é que a gente fala, né? Não tem uma conexão estrutural entre os órgãos, portanto, a rigor pode ser chamado de um sistema endócrino anatômico, tá? E aí temos várias glândulas endócrinas que nós iremos falar cada uma delas. Temos primeiro uma delas o hipotálamo, a hipófise, a glândula tireoide, a glândula paratireoide, o pâncreas, as gônadas, ovários e testículos, o timo e a glândula pineal. Essas são as glândulas endócrinas. Tá bom? Vamos lá, então, falar primeiro, no caso, falando, mas o que é antes de entrar de cheio, o que são os hormônios? Os hormônios são substâncias liberadas na corrente sanguínea, por uma glândula ou um órgão e que afetam a atividade de células de um outro local, tá? Portanto, se eu coloco um hormônio no sangue, ele vai diretamente por sinalização, né? Que tem dentro dessas glândulas, elas têm um diferente tipo de sinalização para atingir determinado órgão em outro local, tá? E para esses hormônios são quantidades muito pequenas, no caso que desencadeiam essas respostas muito grandes no organismo, né? É tranquilão essa parte, porque são quantidades menores, muito ínfimas, mas que desencadeiam respostas muito grandes, tá? Obviamente que esses hormônios, eles vão entrar em contato com quem? Para desenvolver o efeito, eles têm que se ligar com receptores, tá? Com os receptores que estamos mostrando aqui, os receptores. Esses receptores se encontram na superfície da membrana plasmática dessa célula, ou também pode ser interiormente, por exemplo, os receptores da membrana nuclear, tá? Que envolve o núcleo. E isso vai provocar o que? Uma aceleração, uma redução ou uma alteração da função celular para a qual esse hormônio foi, né, o objetivo dele. Pode ser acelerar, reduzir ou alterar a função celular, tá? Assim mesmo, essas células dos tecidos que sofrem essas alterações induzidas pelos hormônios são chamados de células-alvo, tá? Células-alvo, né? O objetivo. Então, depois de entender esse pequeno conceito, a gente vai falar agora da primeira estrutura, que vai ser o hipotálamo. Tá? O que é o hipotálamo? O hipotálamo, primeiramente, ele só se localiza na base do encéfalo.
tá? Sobre o tálamo, porque hipo é baixo, então está abaixo o tálamo, tá? Praticamente no diencéfalo, que a gente vai mostrar a imagem. Que mais? Elas são células neurosecretoras, tá? Ela possui neurônios especializados na produção e na liberação de hormônios. Aí temos vários deles, né? E obviamente eles vão se ligar ao sistema nervoso, vão ligar o sistema nervoso ao sistema endócrino, porque como o cérebro vai dar as ordens, né, para a secreção de algum hormônio dessa ligação, no caso do sistema nervoso ao sistema endócrino. E aí vai produzir ou sintetizar os neurônios, os neurohormônios, né? Que na verdade eles são liberadores de hormônio, que eles vão liberar a ação ou a síntese dos hormônios pelas glândulas endócrinas, tá? E obviamente, como nós tínhamos falado, eles vão acelerar, vão reduzir ou vão ter a função celular, né? Ou também pode ser para o controle da secreção de hormônios de quem? Da outra glândula, que a gente vai falar em breve, que é a hipófise, tá? Aí temos alguns exemplos, como por exemplo o hormônio GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, que ele estimula a hipófise a quê? A liberar FSH e LH. O que é FSH? Hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que eles são envolvidos nos processos de reprodução, tá? Que a gente vai falar em breve das gônadas. Assim também vamos ter a oxitocina, tá? E o hormônio antidiurético ADH, que eles são transportados para a neurohipófises, onde são armazenados, tá? Então você está percebendo qual que são esses tipos de hormônios, né? Que são liberados, obviamente, pelo hipotálamo. Tranquilo até aqui, galera? Vamos lá. Aqui na figura podemos encontrar um corte sagital, no caso da cavidade craniana, na qual estamos observando aqui em vermelho, é a parte, no caso, do hipotálamo, já que o tálamo é toda essa região aqui, da parte de cima. Então, o que nos interessa é essa região aqui. Tá, vou até escrever toda essa região aqui, ó. Que é o hipotálamo, que a gente precisa observar. Capaz em vermelho deu para ver, mas aqui eu marco todo esse aqui, ó. Tá, obviamente até por aqui. Toda essa região é do hipotálamo. Se a gente for observar em outra imagem mais de perto, a gente observa que toda essa região aqui, ó. Tá? Que aqui está faltando, né? O que a gente vai ver que é a hipófise, que a gente vai ver em breve. Aqui outro corte sagital também que você pode observar. Toda essa parte daqui que vai ser o hipotálamo, que aqui você pode observar ele também, né? É uma estrutura que vem antes, que precede a quem? A essa outra, que é a hipófise, tá? Esse é o hipotálamo. Quais são as estruturas que tem, no caso, esse hipotálamo? Ele tem corpos mamilares, tá? Ele vai ter também o corpos mamilares, né, que tínhamos falado, o quiasma óptico, tá? O tuber cinéreo, o infundíbulo, a hipófise anterior e posterior, que ele é dividido, e o sistema portal hipotalâmico hipoficiário e os núcleos hipotalâmicos laterais e mediais. As funções principais desse hipotálamo é controle do sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura corpórea, do comportamento emocional, do sono e vigília, da ingestão de alimentos e água, da diurese, eliminação de líquidos, do sistema endócrino, que estamos falando agora, e a geração dos ciclos circadianos. Nessa outra figura que temos uma aproximação dessa parte do tálamo, né, que está mostrando toda essa parte do hipotálamo, na qual está mostrando o corpo mamilar com uma estrutura arredondada,
o tuber cinéreo, né, que é a aproximação antes, no caso do infundíbulo, é o que vai comunicar uma das duas estruturas que comunicam o hipotálamo com a hipófise, esse primeiro tuber cinéreo, e outro, no caso, infundíbulo. O quiasma óptico, que é uma estrutura, uma pontinha que fica mais anterior a esse tuber cinéreo, né? Se a gente observa na imagem passada, poderíamos estar observando que ele se encontraria nessa parte, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas aqui, ó, essa parte aqui seria o tuber cinéreo. Tuber cinéreo, né? Na verdade, a parte que eu mostrei agora há pouco é o quiasma óptico, né? Que é essa pontinha que é mais anterior ao tuber cinéreo. Tá? O infundíbulo, né? Que praticamente é uma ligação entre a hipófise e o hipotálamo, que podemos estar observando. Os neurônios que secretam, no caso o GNRH, né? Eles estão ligados ao sistema límbico, que está envolvido principalmente no controle das emoções e da atividade sexual. Tá? O hipotálamo também, obviamente, vai controlar o que nós tínhamos falado, temperatura corporal, fome, sede e os ciclos circadianos, né, que nós tínhamos observado. Aqui na outra figura que vocês estão observando, aqui observamos o quiasma óptico, né? Lembra que eu falei que ele é anterior ao tuber cinéreo, né? E toda essa região do hipotálamo, tá? Aqui o infundíbulo, né, que é a ligação, tá? E agora entramos com a parte da hipófise. A hipófise é um corpo ovoide, né, cuja principal porção está localizada na fossa hipofisiária do osso esfenoide. Lembra do osso esfenoide? Ele está essa fossa hipofisiária, também é chamada cila túrcica, tá? Essa hipófise faz parte do hipotálamo e está ligada ao cérebro, no caso, pelo infundíbulo, tá? Ela vai ser dividida em 3 partes. Uma parte anterior, que é a maior, que é designada de adenohipófisis, uma coisa interessante. E uma parte posterior, menor, que é a neurohipófisis. As pesquisas têm revelado que elas têm uma parte intermédia ao lobo, né? Porém, é pouco desenvolvida no homem. Ela é mais desenvolvida em outras espécies. Beleza, então, galera, vamos lá. Nestas imagens mostramos a localização, né, dessa hipófise, né? Ela se encontra aqui, né? Se a gente fez uma tomografia, estou mostrando aqui, porque esse buraquinho aqui preto que estamos mostrando, esse aqui faz parte do osso esfenoide. Aqui na parte, né, novamente o mesmo. Aqui só se a gente fizer a lâmina histológica, podemos observar o conteúdo dela, né? Que podemos observar aqui. Tranquilo? Em outra figura, no caso, podemos mostrar ela, a parte anterior, né, que é a adenohipófisis, essa parte anterior, adenohipófisis, e a parte posterior, que é a neurohipófisis. No meio se fala que tem uma parte intermediária, mas no ser humano ela não é desenvolvida. Vamos falar então uma delas, que elas secretam. Primeiro, a adenohipófise, ela vai secretar uma série de hormônios, principalmente a somatropina, o GH. Essa somatropina é o hormônio do crescimento. Temos o hormônio TSH, né, que tínhamos falado, o tireoestimulante, o tireotrófico, que ele estimula a glândula da tireoide, ou seja, ela vai estimular, vai fazer com que a tireoide elimine, né, ou libere, né, no caso, seus próprios hormônios, né. Aí temos o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que ele age sobre o córtex das glândulas suprarrenais.
o hormônio folículo estimulante, o FSH, né, que tínhamos falado agora há pouco, que ele vai agir sobre a maturação dos folículos ovarianos e dos espermatozoides, então ele trabalha sobre a maturação das gônadas. O hormônio luteinizante, LH, que é um estimulante das células intersticiais do ovário e do testículo, provoca a ovulação e formação do corpo amarelo. Aí vamos ter também nesse último o hormônio lactogênico, LTH, ou também chamado, mais conhecido, de prolactina, que ela vai interferir no desenvolvimento das mamas na mulher e na produção de leite, basicamente. Tá? A gente tem que lembrar que esses hormônios, como tínhamos falado, o FSH e o LH, podem ser reunidos sobre a designação geral de gonadotrofinas também. A neurohipófise, ela vai produzir oxitocina, tá? Que ela é específica porque ela vai trabalhar na musculatura lisa, tá? Da parede do útero. Então ele é um relaxador, ele vai relaxar essa musculatura do útero, facilitando assim a expulsão do feto, né? No caso, essa oxitocina vai ter as contrações, né? As famosas contrações. E temos o ADH, o hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina, no caso que ele trabalha para a regulação do equilíbrio hídrico do organismo. E como nós tínhamos comentado, né, esses hormônios aqui, né, esses dois hormônios da neurohipófise, eles são produzidos pelo hipotálamo, mas eles vão ser liberados também pela neurohipófise. Aqui só mostrando alguns deles, né? A gente acabou de falar da prolactina, né, que está muito envolvido no desenvolvimento das mamas na mulher e a secreção de leite. Aí temos oxitocina, que também, além de regular a musculatura do útero, ela também promove a ejeção de leite. Tá? E causa, né, as contrações uterinas que nós tínhamos falado. Lembrando que essas são produzidas, no caso, no hipotálamo, ó, aqui está falando, e ele vai ser liberado, obviamente, pela, no caso, por essa neurohipófise. Entramos agora na tireoide. Na tireoide, ela está situada na porção anterior do pescoço. A tireoide consta dos lobos direito, esquerdo e piramidal, constituída por esses dois lobos direito e o piramidal, né? Aqui estamos falando o lobo direito, o piramidal e o esquerdo, tá? Esses lobos direito e esquerdo são unidos na linha mediana pelo istmo. O istmo é essa parte que vai juntar todo mundo aqui, ó, ele pelo istmo, tá? A tireoide vai ser regulada pelo TSH, o hormônio tireotrófico, o hormônio estimulante da tireoide, que é, obviamente, pela adenohipófise, né? Então, a adenohipófise vai regular a tireoide. A gente pode observar a estrutura, né? A gente pode ter alguns casos, né? Como podemos observar aqui, a glândula da tireoide, obviamente os lobos, né, direito, aqui o piramidal e o esquerdo, e aqui no caso o istmo, né, que é a que faz a junção. Se a gente observar ela na posição, ela é um pouco diferente, né? Você pode ver que está logo abaixo da cartilagem tireoide, tá? Então está praticamente entre os primeiros anéis cartilaginosos da traqueia, tá, galera? E normalmente quando uma pessoa tem, por exemplo, no caso hipotireoidismo, ela pode ter um aumento, no caso uma inflamação que acontece, ou até mesmo também em nódulos tumorais, como por exemplo podemos observar nessas imagens. Aí você vê que temos uma tireoide totalmente assimétrica, né, na qual você não consegue diferenciar muito bem
qual que é o istmo, qual que é até às vezes os lobos piramidais, esquerdo e direito. No mais, o máximo a gente conseguimos observar bem são os nódulos tumorais que estão exemplificados pelas setas brancas, né, que você está observando nas duas partes. Aqui só nessa figura a gente observa as glândulas paratireoides, tá? Que a gente já vai falar delas, que elas se encontram dentro da tireoide. A tireoide ela secreta hormônios como a calcitonina, a tiroxina e a triodotiroxina. A calcitonina ela regula o nível sanguíneo do cálcio, então níveis plasmáticos do cálcio, inibe a atividade dos osteoclastos. E a T4, né, tiroxina, ela aumenta a taxa de consumo do oxigênio em repouso e a taxa metabólica basal. Assim mesmo, a triodotiroxina T3 atua na manutenção da temperatura corporal, né, normal, estimula a síntese proteica, uma coisa interessantíssima, e estimula o crescimento corporal. Obviamente, para elas serem geradas, essas duas, principalmente a tiroxina e a triodotiroxina, a gente precisa de iodo para sua elaboração. Agora entramos nas paratireoides. Elas são constituídas geralmente por 4 massas celulares bem pequenas, né? Elas medem em média cerca de 6 milímetros e uma altura de 3 a 4 milímetros de largura. Apresentam o aspecto de discos ovais achatados e se localizam junto à tireoide, né, internamente. Tá? Elas vão produzir somente o hormônio paratireoide ou paratormônio, que ele trabalha como regulação dos níveis, no caso de cálcio, magnésio e fósforo no sangue. Ele vai aumentar o número de atividades, aumenta o número e atividade dos osteoclastos, que era diferente, né, do hormônio anterior, que a gente viu que ele inibia a função dos osteoclastos. Então tudo isso está envolvido muito no sistema esquelético, né, sistema de remineralização óssea, e assim também estimula a formação do hormônio calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Então a paratireoide, o paratormônio, é no caso, um hormônio muito importante. Podemos observar ele aqui na figura, né, que temos esses paratormônios, são como pontinhos, né, pequenas estruturas que se encontram localizadas dentro da própria tireoide. Então, são os paratireoide. Agora vamos falar das glândulas suprarrenais ou também adrenais, tanto faz, mesma coisa. Tá? O que encontramos nessas glândulas suprarrenais ou adrenais? A gente vai encontrar duas partes que constituem, né, essas estruturas, que vão ser o córtex e a medula. O córtex, no caso, ele vai produzir especificamente corticosteronas. Tá? Essas corticosteronas, elas controlam o metabolismo de sódio e potássio. E também o aproveitamento de açúcares, lipídios, sal, água, entre outras funções. Já a medula produz adrenalina e noradrenalina, né? Então a glândula suprarrenal é muito importante em muitas funções, no equilíbrio de muitos sistemas, tá? E os desequilíbrios dessas glândulas, obviamente, podem levar a doenças, tá? Obviamente, a gente está falando dessa medula, né, da adrenalina, também chamada de epinefrina, noradrenalina, também chamada de norepinefrina, está envolvida com a ativação de mecanismos de defesa, obviamente em casos de luta ou fuga, né, ou como emoções fortes, né, estresse, entre outros. Então, que hormônios eles vão produzir? A gente vai ver que os hormônios do córtex suprarrenal, temos os mineralocorticoides, tá? E aí entra uma coisa muito importante,
que vem com a farmacologia, que vocês vão ver mais para frente. Aí tem os mineralocorticoides, onde tem a aldosterona é o principal, então a aldosterona está envolvido dentro do sistema renina, angiotensina, aldosterona para o controle da pressão arterial sistêmica. Eles também vão controlar a homeostasia mineral, né, do corpo, aumentam a reabsorção de sódio da urina para o sangue e estimulam a excreção de potássio na urina. E aqui, capaz, uma das partes mais importantes, que os hormônios do córtex suprarrenal, eles produzem hormônios como os glicocorticoides. Quem já ouviu falar, né, temos os medicamentos corticoides, que eles provêm disso. Só que esses corticoides, eles são endógenos. Eles têm o próprio corpo que produz. E temos aqui sua unidade importante básica, que é o cortisol, que é o mais abundante. E temos e também ele vai ter uma ação, esses corticoides, na degradação de proteínas, formação de glicoses e degradação de triglicerídeos. Tá? Isso assim, de forma endógena, natural, que esses glicocorticoides trabalham. Obviamente, quando a gente fala dos medicamentos, já é outra coisa. Temos os andrógenos também, outro hormônio, que eles estão envolvidos na ação dos hormônios sexuais, tá? E agora os hormônios da medula suprarrenal, obviamente, acabamos de falar deles, né? A adrenalina e a noradrenalina. Obviamente, eles vão estar envolvidos em situações de estresse, de luta ou fuga, né? Fuja, né? Eles aumentam a potência do bombeamento cardíaco, né? Então, eles vão gerar taquicardias e eleva muitas vezes a pressão sanguínea também e aumentam o fluxo sanguíneo, bombeamento de sangue para o coração, para o fígado, né, que a gente fala o débito cardíaco, os músculos esqueléticos, tecido adiposo, eles dilatam as vias respiratórias, aumentando o nível de glicose e ácidos graxos. Tá? Nós vamos poder observar eles se encontram na parte superior dos rins, tá? Que são essa estrutura no caso, das glândulas suprarrenais, ou também chamadas adrenais, mesma coisa. Nesta outra figura podemos identificar como ela está constituída por uma parte externa, né, que a gente fala do córtex, né, a parte externa do córtex, estou marcando aqui, e a parte interna que tem a ver com a medula, tá? E aí em cada parte dela ela vai ser secretada diferentes tipos de hormônios. Tranquilo, galera? Aqui temos também o pâncreas, também outro órgão que faz parte do sistema endócrino. Ele é uma glândula mista. A parte endócrina corresponde às ciliotas pancreáticas, que são as ciliotas de Langerhans. Obviamente elas são microscópicas, não dá para observar a olho nu, somente nas lâminas histológicas. Elas são disseminadas na porção exócrina desse pâncreas. Elas contêm células alfa e beta. Dentro delas, a gente vai ter que as células alfa, elas secretam o hormônio glucagon, e as células beta secretam o hormônio de insulina, né, que são hormônios muito importantes no desenvolvimento, no metabolismo de carboidratos. Aqui podemos observar parte do pâncreas inserido, né? Ele se encontra mais superior ao intestino grosso, tá? E ele se encontra posterior a quem? Ao estômago, tá? E ele se encontra mais medial que quem? Que o baço, que o órgão baço. Beleza, galera? Isso vamos ver na prática, vocês vão observar com maior observação, né? Você vai ver melhor. Aqui, né, nós retiramos esse pâncreas, né? Essa estrutura parece um lipídio meio amarelada, né? Parece gordura de primeira forma, mas ele é uma estrutura, obviamente, é um órgão endócrino, né? Foi uma glândula endócrina. Dentro dela nós vamos observar, né, os ductos que ela tem. Isso obviamente a gente vai tratar com maior calma na parte do sistema digestório em glândulas anexas.
Aqui podemos observar histologicamente, né, que nós tínhamos falado, as cilhotas, né, as cilhotas de Langerhans, né, essas cilhotas de Langerhans, na qual possuem células alfa e células beta que secretam diferentes tipos de hormônios, né, insulina, glucagon, etc. Se a gente for ver a peça, ela é mais ou menos parecida como está nessa figura. Ela, obviamente, ela tem gordura envolvendo ela, mas é muito parecida. Ela parece que se fosse, no caso, como se fosse uma gordura, mas não é não. Ela é o pâncreas. Até aqui podemos observar, né, parte do ducto, tá? E que hormônios, né, que nós estamos falando, né? Tem a insulina e o glucagon. O glucagon, por exemplo, a insulina facilita a penetração da glicose presente no sangue, circulante para as células. Então, ele vai facilitar para que essa insulina não fique no sangue e ela seja transportada para onde? Para as células. Assim também ela vai diminuir a concentração de glicose no sangue, obviamente, né, porque vai ser transportado para as células. E ela vai proporcionar a entrada da glicose nas células do fígado, onde ela vai ser transformada em glicogênio, que são as reservas. E temos o glucagon, né, que é responsável pelo desdobramento do glicogênio em glicose, o seu processo adverso, quando o corpo precisa de glicose, ele vai pegar as reservas de glicogênio e transformá-las em glicose. E também vai aumentar a concentração de glicose no sangue. Tranquilo, galera? Agora vamos falar da glândula pineal. Glândula pineal tem sido muito falado. Se você vê algumas procuras na internet, glândula pineal, e aí ele está relacionado muito com as questões, por assim falar, algum tanto esotéricas, tá? Que envolvem muito misticismo, né? Mas a gente vai ver a parte anatômica. A glândula pineal, também chamada de corpo pineal ou epífise, tá? Não tem nada a ver, né, com a parte da epífise do osso. E ela está localizada logo abaixo do esplênio do corpo caloso, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. No epitálamo. Lembra o epitálamo? Né? Já vimos o hipotálamo. O epitálamo vai ser outra estrutura. E faz parte também do diencéfalo. Ele produz o hormônio da melatonina, tá? E essa melatonina está envolvida na organização temporal dos ritmos biológicos. Então, ela era basicamente a que está envolvida com a regulação endócrina da reprodução, dos ciclos de atividade, repouso, sono e vigília. É a que vai falar quando chega a noite tem que dormir, tá? Então, esse hormônio de melatonina é muito importante. Então, de regulação do sono, né, praticamente em humanos, é a função mais importante. E também está envolvida com algumas funções subjetivas da consciência, no caso. Né? Se acredita que esteja envolvida também com a criação e as lembranças dos sonos, né, dos sonhos, né, na verdade, tá? Então, normalmente, pessoas idosas, elas têm uma baixa quantidade, têm a ter uma carência, um déficit de melatonina, no caso, né? Por isso você vê que eles acordam cedo, né? Eles não dormem pouco, não dormem muito, enfim. E temos o timo. O timo situa-se na parte superior da cavidade torácica, né? Como estamos mostrando aqui. Na parte superior da cavidade torácica, posterior a quem? No caso, ao externo, aqui está faltando o externo, né? Aqui está só a parte interna. Ele é posterior ao externo e das 4 cartilagens costais superiores também. Inferiormente, ele é inferior à glândula da tireoide, aqui a glândula está na parte aqui de cima, então o timo está inferior, tá? E anteriormente ao pericárdio. O arco da aorta e seus ramos, então, porque o coração está aqui, né? Então, o timo está anterior a todas essas estruturas. Sua função, basicamente, está envolvida com a produção de várias substâncias, inclusive hormônios, que regulam a produção de linfócitos, sistema de defesa, a diferenciação e as atividades no timo, também,
E normalmente no timo está envolvido 4 polipeptídeos principais quimicamente, né? Como vamos observar aqui, que temos a timulina, que está presente no timo, que ele precisa de 5 e reage com as células T, linfócitos T. Temos a timopoetina, que intensifica as funções das células T, tá? A timosina alfa 1 e beta 4. As funções dessas duas não estão muito claras, mas se sabe que elas estão envolvidas na maturação dos linfócitos no interior do timo. Então, o timo, além de ser uma glândula endócrina, ela também é um órgão linfóide, já que está na produção de linfócitos. Tá? Então, eles também vai estimular o desenvolvimento e atividade dos linfócitos no desempenho de suas funções linfáticas no corpo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, estamos acabando. Aí vamos ter também as gônadas. Tá? As gônadas, obviamente, estão envolvidas com a parte sexual, glândulas sexuais, e que constituem os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Essas gônadas, além de produzirem as gametas, né, que estão, obviamente, estamos falando de óvulos e espermatozoides, as gametas, também secretam hormônios, tá? Que serão descritos em breve. Por exemplo, os ovários eles produzem estrogênio e progesterona, que são característicos dos ovários. Os testículos já produzem testosterona. Os ovários também, né, produzem 2 hormônios sexuais femininos, né, que tínhamos acabado de falar, progesterona e estrógeno. Eles participam do desenvolvimento e funcionamento dos órgãos genitais femininos e da expressão características sexuais femininas, sendo que tais características desenvolvem-se principalmente em resposta ao estrógeno. As gônadas também estão envolvidas no desenvolvimento das mamas, a distribuição da gordura nos quadris, coxas e mamas, distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, maturação de órgãos genitais e o fechamento das cartilagens epifisiais dos ossos longos. Nas gônadas, já nos testículos, obviamente estão distribuídos ou localizados dentro do escroto. Aí temos o principal hormônio, que é a testosterona, tá? Que é um esteroide produzido por células intersticiais. O estímulo para a secreção da testosterona é pelo hormônio luteinizante. Obviamente, ele tem um específico, mas é parecido como se fosse o hormônio luteinizante, né? Que é proveniente da adenohipófise. A testosterona auxilia na maturação dos espermatozoides, né? E obviamente ele tem funções das características sexuais, como o desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, a musculatura, distribuição dos pelos no corpo e o aumento da laringe. Isso que dá a alteração da voz, né? Como agora. Mais ou menos assim, tá bom? A secreção de testosterona também é controlada por hormônios de liberação, produzidos no hipotálamo, tá? Então quem controla as gônadas vai ser o hipotálamo. E também por hormônios luteinizantes da adenohipófise. Obviamente, gente, esses hormônios luteinizantes, eles o LH é mais próprio na mulher. No homem também temos esse hormônio luteinizante, só que ele tem outra significância. Tá, galera? Que também a gente pode chamar ele como um hormônio estimulador das células intersticiais, que se a gente for pensar, né, esse hormônio, ele pode ser chamado como no caso ICCH, hormônio estimulador das células intersticiais. Então, no homem, o hormônio luteinizante seria o ICSH, tá bom? Que é um hormônio estimulador das células intersticiais. Beleza, então, galera? Olha, até aqui, basicamente, as nossas referências, no caso da nossa aula de hoje, é uma aula relativamente tranquila, né? Bem curta. No caso, nós estaremos trabalhando com algumas atividades em sala, né?
No caso, então, aproveita e já estuda bastante, né, para essa questão, né? E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Me procura, não esquece de fazer a sua inscrição no meu canal de YouTube, né, onde chega as aulas e todo o material referente a isso. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela sua participação e até mais. Tchau, tchau.